Boa tarde. Esse evangelho é caridade para com os criminosos, no capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, que mais tarde nós vamos agora fazer esse comentário e mais tarde vamos colocar lá no YouTube, do canal Transmutação Renato. Ele traz essa perspectiva de humildade. Humildade, não sei se vocês já pesquisaram, às vezes a pessoa confunde muitas palavras, mas não olha o significado. Até o pessoal até brincava um tempo, tinha até um programa que falava das sandálias da humildade. Aí a pessoa tirava o sapato e botava a sandália, né? Porque, não sei se vocês já viram falar, aqueles terrenos lá do Egito que eram bem férteis, é porque tinha o humus. O humus é tipo o fertilizante que vem dos dejetos das lagartas. É geralmente um terreno onde tem muitas lagartas, minhocas, principalmente minhoca. Aquilo ali vira um ótimo fertilizante. Então, do humus, que é uma coisa que é da terra, do chão, vem a palavra humildade. Humildade é ter os pés no chão, não é subserviência, não é nada disso, é ter os pés no chão. Ou seja, ter os pés no chão tem a ver com ver a realidade, ver as coisas como elas são. Se você entende isso, você compreende quando ele fala de caridade para com os criminosos. Ele começa dizendo exatamente que nós, quando não temos caridade para com os criminosos, nem que seja em pensamento, que na mente da gente só tem condenação, quando a gente se acha no papel de condenar, é porque antes nós nos achamos no papel de julgar. E antes, alguém deve ter nos colocado nesse lugar. Só que, na prática, nem nós fizemos o concurso para juízes do plano espiritual, nem o Criador nos colocou como julgadores. Pelo contrário, tem trechos na palavra bíblica que fala expressamente: não julgueis. Então, a partir daí a gente começa uma reflexão. Poxa, se a gente coloca os pés no chão, se a gente tem humildade, quer dizer, coloca os pés no chão, na terra, vê a realidade, a gente se pergunta automaticamente: quem foi que me deu o poder para julgar? Porque, na verdade, expressamente, eu fui desautorizado a julgar. Lá no livro Nosso Lar, quem já leu ou escutou, tem uma frase muito interessante quando o André Luiz ele vai falar com o Clarencio. Ele está esperando lá uma consulta. O Clarencio era um ministro, com uma senhora, e ela se sente injustiçada, e depois o André fala com ele, e ele diz assim: não julgo, nem condeno, porque não compete a ele, mesmo ele um ministro, numa colônia espiritual, no plano espiritual, ele diz: não me compete julgar nem condenar, porque logicamente condenar é porque eu tenho o poder de julgar, é uma coisa é atrelada à outra. Não julgo nem condeno. Então, como é que eu vou poder julgar? Mas quando a gente pensa isso, veja o tanto de julgamento que nós temos. E aí o Evangelho começa a dizer: veja o tanto de coisas dentro de você que você sabe que são coisas condenáveis, mas que por não serem tipificadas como crime na lei dos homens,
mesmo você sabendo que são espécies de crimes nas leis de Deus, mesmo você se sentindo mal porque as pratica, mesmo você reiterando na conduta, porque faz e acha que está fazendo escondido e que ninguém vê, aí você se acha num patamar de que você ou não é errado, ou não comete erro, ou seu erro é de uma monta menor, porque não é condenável pelos homens. Mas a grande discussão do evangelho, da reforma íntima é: faça certo que dá certo, faça errado que dá errado. Não importa se é certo aos olhos dos homens e errado aos olhos de Deus. Nem se é certo aos olhos de Deus e errado aos olhos dos homens. Certo é certo, errado é errado. Ponto. Ah, mas quando é que eu sei o errado meu? Você sabe. Você sabe. Você sabe. E aí ele coloca, ó, veja que ele diz isso aí literalmente, ó, literalmente, ele fala aqui no texto, ó. Não julgueis, não julgueis, meus caros amigos, porque o julgamento que fizerdes vos será aplicado mais severamente ainda, e tendes necessidade de indulgência para os pecados que cometeis sem cessar. A gente erra sem cessar. Não sabeis, olha a pergunta que ele faz, ó, não sabeis que há muitas ações que são crimes aos olhos do Deus da pureza e que o mundo não considera sequer como faltas leves? Então, seja pé no chão. Se nós estamos aqui vivendo na mesma existência, é porque nós passamos no concurso, tiramos o primeiro lugar para conviver com pessoas que estão praticamente na mesma sintonia. É o famoso aqui: ninguém é santo. O próprio Jesus disse: bom mestre, bom é Deus. Quer dizer, humildade faz a gente botar o pé no chão e ser realista. Ninguém é mais nem melhor do que ninguém. E também com isso vem esse alerta. Quando eu digo ninguém é perfeito, não quer dizer que eu vá me comprazer no erro, ou me montar no erro para continuar errando mais. Quer dizer, eu erro mesmo, eu sou assim. Não. O sentido da vida é aprender a ser melhor. É uma vida de regeneração, restauração, recuperação. Por isso, Emmanuel responde e diz: dou aos outros o direito de serem como quiserem, mas eu tenho o dever de ser melhor do que eu mesmo a cada dia, sem ter a pretensão de ser melhor do que ninguém. Aí é um ponto interessante, né? Por que essa frase me veio? E eu achei muito interessante essa frase ter aparecido, porque eu não sei de que livro ela vem do Chico, mas quando eu estive na casa do Chico Xavier, tinha uma cerâmica com a imagem do Chico e com esse texto. Eu achei interessante o texto. Mas uma coisa mais interessante é que quando eu coloquei na estante, o menino olhou e disse assim: você sabia que essa concordância está errada? Aí você fica com dificuldade de achar a concordância, tá? Do jeito que está escrito lá, sabe? E quanto mais eu ia mexendo aquilo na cabeça, acabei memorizando. Tá lá, a gente adquiria aquilo ali lá em Uberaba. Nunca mais eu vi, inclusive, essa mensagem, mas ela já anda comigo.
Então, é muito relevante, né? Ter humildade é ter os pés no chão. Não dá para se achar mais do que os outros. Também não dá para, em achando ou compreendendo que erra também, tanto em coisas que são contrárias às leis dos homens, mas que ninguém vê, às vezes a gente não é flagrado, quanto em coisas que os homens não veem, não criminalizam, mas nós sabemos que é errado. Então, a partir do momento em que a gente enxerga isso, automaticamente nós se compreendemos, temos humildade. Entenda humildade, como é que a gente vai não ter caridade para com qualquer outro tipo de pessoa? É a grande questão. Não existe erro maior ou erro menor, existe erro. Mas quando a gente fica fazendo gradação, é porque a gente quer se achar mais. Ao se achar mais, a gente se acha no direito de julgar, e julga, e condena, e contraria a lei de Deus. Então, não há maior nem menor. Há o certo que dá certo e há o errado que dá errado. Então, esse é um ponto bem interessante. Por quê? Porque é muito vivo. Já que o Evangelho ele é de espelho, eu vou olhando o que se passa na minha mente. Não é fácil não julgar. Mas, quando a gente para entender o processo de julgar, a gente vê todo o estado caótico em que a gente se encontra. É uma confusão. É uma confusão. Porque, de novo, quem me colocou no lugar de julgador? Qual foi o concurso de juiz que eu fiz? Quem me deu esse poder? Não me deram. E de onde eu tirei que eu não erro? Essa pergunta aqui é fantástica, né? De novo, não sabeis que há muitas ações que são crimes aos olhos de Deus, mas que não são crimes aos olhos dos homens, ou que são consideradas faltas leves? Eu pergunto sempre isso. Quando? Ontem eu fui a um evento e todo mundo estava ingerindo bebida alcoólica, outros fumando, e graças ao poder superior, só por hoje, há 7 anos, eu não ingiro bebida alcoólica. Pode ser que hoje aconteça, né? Mas até ontem não aconteceu. E chegou um companheiro, falava assim: rapaz, eu fui para o médico, tenho 47 anos e estava aqui em casa gripado, deu umas tosses meio estranhas, e a minha esposa disse: vai ao médico, tá meio estranha essa tua tosse. Aí eu fui lá no médico, fiz os exames tudinho e tal, e o médico disse que estava assim, tudo bem, mas achou uma obstrução no meu pulmão. E aí ele acha que é besteira e tudo, mas assim, é um quadro que era para um homem apresentar, no mínimo, daqui uns 20 anos, era para ter 60 e poucos anos. Está aparecendo em mim já com 47, e assim, para identificar melhor, ele me passou uma tomografia, e eu vou fazer essa tomografia, ele falou, na próxima semana. Mas eu acho que não é nada, porque eu faço kitesurf, eu pratico esporte, eu estou bem. Aí eu disse: rapaz, mas estranho, as pessoas que eu vejo que fazem kitesurf
assim, habitualmente como você faz, o pessoal geralmente perde peso e você está meio inchado. Esse rapaz é porque eu como demais, eu bebo demais. Eu fiquei refletindo, né? Se aí, isso ele falando e um cigarro atrás do outro. Eu disse, quantas carteiras de cigarro você fuma assim por dia normalmente? Eu só fumo há 10 anos. Eu achei estranho há 10 anos, porque eu conheci ele há mais de 10 anos, eu já conheci ele fumando. Igual uma outra senhora que apareceu uma leve paralisia facial, né? Um AVC leve. Aí falava do cigarro, ela disse, não, mas eu deixei de fumar faz tempo. Eu fumei bem pouquinho tempo, eu disse, que conversa. Aí a irmã das meninas, tu fumava, ela tem 80 anos, tu fumava escondido do papai quando tu tinha 15 anos, olha que conversa aqui pouco tempo, fumou uns 40 anos. A pessoa quer se auto-enganar, entendeu? Aí o cara lá fumando, com esse diagnóstico, disse, não, o médico mandou fazer tomografia, mas acho que não é nada não. E hoje eu estou bem, comecei a beber meio-dia, agora já é meia-noite. Estou bem ainda, não estou ébrio. E quantas carteiras já fumou hoje? Não, hoje eu já fumei uma carteira de cigarro. E é todo dia? Todo dia. Ok. E aí? Normal. Meu pai também bebia. Meu pai também fumava. Mas meu pai não morreu disso. Meu pai morreu de depressão. Aí depois teve uma bactéria. Vamos lá, bota o som e vamos beber e vamos fumar e comer. Ok. Aí começa a entrar no assunto da política, que é o partido tal, é o partido que apoia os bandidos e tal, e não sei o que, e começa. Já sabem qual é o jogo da polarização, né? Aí eu fiquei olhando que uma pessoa com um alto discernimento, um profissional excepcional, domina conhecimentos que eu acho que em umas 10 encarnações eu não seria capaz de movimentar. Mas com relação ao autocuidado com as coisas que Deus entregou a ele, naquele momento não parece que ele está tão diligente, concorda? Porque se você recebe de Deus um corpo saudável, quem é que queria ter nascido aqui com alguma deficiência física? Levanta a mão. Quem quer ter um filho, ou uma filha, ou um neto, uma neta com deficiência física? Levanta a mão. Alguém quer? Então a gente está aqui, a maioria fisicamente bem. E quantos momentos da nossa vida, no nosso dia, a gente está bem e estraga a nossa própria saúde? Porque sabendo, acontece ou não? A gente não abre mão de uma meia grama de sal, abre? Meia grama de açúcar? Não. Um relacionamento tóxico, que a gente sabe que faz mal a nós, a nossa família, a outras pessoas. Quantas vezes a gente não já teve dentro de um relacionamento tóxico que a gente não abre nem meio centímetro de palma? Que se dane o mundo. Será que aí, quando a gente vem para o culto, vem para o centro, vem para a igreja e diz, tudo é a música, tudo é do Pai. Aí o Pai dá para nós um corpo saudável, uma mente saudável. A gente sabe o que é que faz mal a esse corpo e a essa mente.
sabe que a gente não é dono, a gente está só tomando de conta, e a gente faz mal ao que Deus nos deu, será que aí a gente não comete alguma infração contra Deus? Ou não? E contra nós? Ou não? Mas isso é crime para os homens? É crime para os homens? Não. Mas a gente sabendo que está fazendo mal, e a gente dá continuidade. A gente gosta do que nos faz mal muitas vezes, em prejuízo nosso. Mas não conseguimos parar. Lembrei, você vê uma situação dessa, eu fiquei refletindo, poxa, se já se sabe que o cigarro está lá em toda a carteira de cigarro, né? Sempre no outro lado agora tem uma foto de alguém com doença relacionada ao cigarro. Todo dia você está lá, não é? Rapaz, você sabe. E no seu caso, você já não é um marido de primeira viagem, você já está há mais de 10 anos fazendo uma coisa. Já está dando sinais de adoecimento. Possivelmente adoecimento grave. O que é que você diz? Ah, não é crime, eu não vou ser preso por isso. E faz. E continua. Minha filha, você é uma mulher diabética? Não, coma açúcar. O que você faz? Come escondido. Já viram gente comer escondido? Olha, você tem seu dinheiro, suas coisas, e você não precisa esconder nada de ninguém. Mas você está fazendo escondido de quem? Se te faz mal e você mora sozinha, e você assalta a geladeira de madrugada. A lei da vida está te dizendo, olha, para. Mas você não para. Ah, mas eu não matei ninguém. Está vendo? Você se compara para se colocar numa posição maior. Você olha para o outro que não consegue deixar o vício, a adicção, as drogas ilícitas, mas você não deixa o vício, a adicção à droga lícita, que é o açúcar, ao sal. Mas é lícito, né, Renato? Mas é lícito, mas está te fazendo mal. E por que você não para? Imagina uma doença silenciosa como a diabetes, quando você começa a perder as partes do corpo. Visite o pé do diabético. Já viram gente perder órgãos pela diabetes? Mais ruim é quem bebe cachaça. Ou seja, esse cara aí, ele tem prazer, hormônios na mente dele acendem o prazer dele com o açúcar virado em cachaça. Eu não, eu viro isso na minha cabeça com açúcar virado em pudim, já pensou? Mas ele não presta, porque lá o açúcar, o nome é cachaça. Eu presto, porque eu como é pudim. Mas minha filha, você não pode mais comer pudim, porque você é portadora de diabetes, já está no nível muito alto. Conheço, tem uma pessoa muito amiga. Eu não sabia nem que era possível, que meu pai tem diabetes. Quando a diabetes dele dá 100, 200, 120, ele já fica assim caído, tipo dormindo. Esse meu amigo, ele dá 450, a diabetes dele normal. Ele mesmo já pega a insulina e aplica em si próprio. E toma os remédios de diabetes. Mas pode mostrar qualquer comida a ele, que ele come. E não come
Não sabe comer? Pouco, é muito. Um dia cortou o pé para ficar bom. Olha a questão da prisão, sabe, do diabético? O médico, muitas vezes, quem tem plano de saúde, porque infelizmente na rede pública nem sempre tem leito, né? Assim, o médico interna a pessoa, porque lá dentro do hospital a pessoa não come o que quer e nem do tanto que quer. Interna a pessoa, ou seja, te deixa preso para você se reeducar por um tempo. Preso. Esteja preso, diabético, que é internado no hospital, comer as comidazinhas sem sal, sem açúcar, por tanto tempo. Eu saí bem bonitinho lá do hospital, mais magro, o pé sarado. E aí, tu vai para onde agora? Ora, mas eu vou lá para minha bocada de droga. A minha droga não é comida? Eu vou para o Milhão Restaurante. Eu passei esse dia tudo de lá, só pensando em quando eu saísse. Quem já passou por isso, ouviu? É a cabeça. Rapaz, mas tu tá muito bem. O cara se achando mais magro, mais bonito, melhor, mais disposto, porque estava preso. Preso no hospital, para os níveis de glicemia baixarem, né? Mas na cabeça dele era o seguinte: na hora que eu sair eu vou roubar. O que é o roubo dele? É correr para o restaurante, porque tem dinheiro, comer tudo que lhe faz mal. Ele diz assim: se eu passei 15 dias internado, menos uma vezinha, agora eu tenho direito. Agora, a gente faz esse tipo de coisa, não se contém, sabe que não faz mal, muitas vezes só consegue melhorar a presa, mas só não presta o outro. É por isso que eu acho interessante nos Anônimos um lema. Tem um livrinho muito bom, bem pequenininho lá do Neuróticos Anônimos, chama-se Os 7 Lemas. Então tem: que seja o passado passado, primeiras coisas primeiras, devagar se vai ao longe. Mas tem um que é muito interessante: viva e deixe viver. Viva e deixe viver. Eu não posso mudar o outro, eu só posso mudar a mim mesmo. Então o Evangelho nos convida a essa reforma íntima. A gente lê e ouve que a espiritualidade gosta de coisas limpas ou sujas? Limpas. Organizadas ou desorganizadas? Organizadas. Será que aqui todo mundo não tem lembrança de algum lugar agora que está sujo só porque você reluta em limpar? Eu tenho. É um ponto. Você não está cuidando do que Deus lhe confiou. Você gosta da coisa limpa, gosta da coisa arrumada, gosta da coisa desorganizada, gosta de ver a pessoa com saúde, mas tudo quando é para o outro, quando é para você, se não for os outros que for fazer, você não quer fazer. Então, Renato, mas eu tenho preguiça. Renato, bom, eu estou só dizendo o que o Evangelho está dizendo, que nós temos limitações, que o nosso papel nesta encarnação, eu acho que talvez em todas, é o aprimoramento constante, é aprender para ser melhor, para cumprir a vontade de Deus. Quando eu digo tudo é do Pai, eu estou dizendo que eu estou aqui para aprender a melhor servir, para servir a Deus, que seja feita a vossa vontade e não a minha. Mas Deus me coloca como fiel depositário das coisas dele, dentre elas o que eu chamo de meu corpo, o que eu chamo de minha casa, o que eu chamo de meu filho,
o que eu chamo de minha esposa, o que eu chamo de meu amigo, tudo isso são fortunas que Deus nos confia. Será que a gente cuida? Será que quantas mulheres e quantos homens são extremamente simpáticos quando passa, se for alguém aí do sexo que ele tem interesse, né, que seja atraente, extremamente simpático, e com a pessoa em casa é um cavalo ou uma fera, né? Será que isso é cuidado? Por que é tão aberto, tão simpático, tão simpática, tão legal com os estranhos? E com a pessoa que Deus te confiou, é um papel de rolar prego, grossa. É a mesma coisa. Qual é a diferença de alguém que tem um relacionamento, que vê as dificuldades do relacionamento e só pensa em deixar, procurar outra coisa, e não cuida? Qual é a diferença desse que sabe que tem um câncer de pulmão e que o desejo maior que tem é fumar? O que tem um câncer de fígado ou tem uma cirrose e que o desejo maior é beber? Se você, Deus te confia um lar, família, e para você está viajando 24 horas por dia na rede social, procurando pessoas para você ser legal, para você conquistar, e o que você tem você não dá valor. Olha como vocês sabem as palavras tudinho, tá vendo? Não tenho pena de falar porque vocês sabem. E aí você olha para a sua casa, é suja, o seu relacionamento você acha feio, tudo seu faz nojo. Aí você acha que é o rei Midas, que o que pegar vai virar ouro. Não, mas se eu arrumar outro vai ficar bom. Vai não, você vai fazer a mesma coisa. Quem não se ama não é capaz de amar e nem recebe amor. Não consegue. Não vai. Mas você compreende? A pergunta, ó, o evangelho é todo em cima dessa pergunta, ó. O evangelho é caridade para com os criminosos. Aí ele fala, a humildade de novo. Resumindo, para quem chegou depois, humildade vem de humus. Humus era um adubo que é o cocô da minhoca. Humildade vem de botar os pés no chão, ou seja, ser realista. O evangelho que diz caridade para com os criminosos, quer dizer, a gente condena o criminoso que é criminoso com relação a crimes tipificados na lei dos homens. E o evangelho está dizendo, olha, primeiro não julgueis, porque você não tem conhecimento, discernimento para julgar um ser. Isso é para Deus. Segundo, você também não foi nomeado juiz. Quem te nomeou? Cadê a nomeação? Cadê a prova? Cadê o concurso? Não tem. Terceiro, você não foi nomeado porque você também não merece, porque você também é criminoso. É isso que ele está dizendo. Só que ele diz, você só quer dizer que criminoso é o que comete crime da lei dos homens. Pô, eu vou te dizer, eu sei que você comete crimes que são contrários à lei dos homens, mas que enquanto você não for flagrado, você acha que é besteira e faz. E outra ele diz, mas também tem crimes que não são tipificados na lei dos homens, mas que são crimes perante a lei de Deus. Se vocês fossem do direito, você não entende, você pensa que o crime só é um assalto, mas no direito eles usam duas expressões na tipificação dos crimes. Eles usam se o crime é doloso, quando você tem a intenção de praticar, ou se o crime é culposo, quando você age por negligência, imprudência ou imperícia. É por isso que quando diz assim, o cara totalmente embriagado
atropelou a pessoa e matou. Ele não é para ser condenado porque ele não quis matar a pessoa. Ele diz, não, ele assumiu o risco ao beber muito e pegar no veículo e se transforma numa arma. Ele assume o risco de matar alguém. Veja, matar alguém é crime na lei dos homens, mas também ele assume o risco de matar a ele mesmo. É um crime não tipificado na lei dos homens, mas é um crime de puro dolo, que eles chamam lá dolo eventual. Aí nesse caso, eventualmente pode acontecer, ou de culpa, negligência, imprudência ou imperícia com a vida que Deus deu para ele. Então aí, ó, o evangelho é claro, não é só isso. Então é por isso, você pergunta, então não posso julgar mais ninguém, é? Biblicamente se fala, não julgueis. Mas eu não posso por quê? Diz, porque você é igual aos outros. Oxe, não tem crime maior nem crime menor, existe crime, não existe o certo e o errado. Para Deus existe o certo e o errado. Para Deus o certo e o errado para os homens, existe o certo e o errado, ponto. Está errado, está errado. Está certo, está certo. Faz certo que dá certo, faz errado que dá errado, ponto, acabou-se. Não importa se você vai ser pego ou não, não importa se para os homens é lícito ou não. Biblicamente eles falavam muito isso, né? O crime do pecado é a morte. Aí você diz assim, rapaz, meu irmão, seja mais o que, cara? Se você peca, erra contra a lei de Deus, de você cuidar do que Deus te confiou. Aí, por exemplo, como eu estou dizendo, você sabe que ficar usando cigarro vai prejudicar o seu corpo, e você dá continuidade. Qual vai ser o resultado? A morte precoce, por adoecimento, provavelmente um tipo de efizema, um tipo de câncer. Vai ter. Rapaz, para quem tem as outras adicções, questão sexual, que está na ativa, né? Questão do alimento, comedor compulsivo, o álcool, o alcoólatra, o narcótico, né? Drogadicto. Olha, são doenças que são progressivas, irreversíveis, de efeitos fatais, mas que antes de matar, desmoralizam. Ai, Renato, o cara começou bebendo, já começou na engorda, não, ele começa devagar. Quando vê, ele não consegue fazer outra coisa que não seja beber. O cara começa com algumas práticas distorcidas sexuais no banheiro da casa dele. Ele não nasce logo um pedófilo. Não. Vai dando continuidade. O cara que começou a usar droga ilícita, ele não começa logo com os dentes caídos. Não. Ele vai dar continuidade. E uma pessoa que fumou um cigarro hoje não amanhece logo com o câncer. Ele dá continuidade. Uma pessoa que come exageradamente, ela não começa logo com diabetes. Ele dá continuidade e vira. E o diabético não começa logo perdendo o dedo dos pés. Ele dá continuidade e começa a perder. É sempre assim. A diferença minha para qualquer um que tem alguma adicção, né, é escravo a algum tipo de vício que esteja na minha vida, a pessoa que está, eu estou em recuperação e o outro que não está, a diferença dele para mim é que ele está dando continuidade. Mas se eu der continuidade, eu vou para o mesmo lugar. Claro. Claro. É aí a reflexão. Comida, não esqueça de ver esses programas que agora tem muito na internet, né? Quanta gente chegou a 500 quilos? 500 quilos. Quanta gente que não anda mais? Aí você vai dizer, não, a pessoa começou a comer de forma
desgovernada, e no outro dia estava com 500 quilos. Não, meu filho. Tudo é a mesma coisa, dá continuidade. Estava escutando um juiz da vara de infância e adolescência, ele dizendo isso, né? Que quando o menino chega, a primeira coisa que ele pergunta, o menino ou a menina: quem é teu pai, quem é tua mãe? Ele disse que estava fazendo uma estatística ainda informal, que ele disse que a maioria dos casos que ele pega é filho de vó. Sabe? Ele dizendo, mas o que? O menino não tem pulso. Vai lá, o pai vai para um canto, ou para trabalhar, ou para outro canto, e larga ele com a avó. Aí o menino começa a mesma coisa, esse menino que está lá. Ele também não começou assaltando, não. Ele começa a esculhambando a avó, é desobedecendo, é dizer assim, desliga a televisão. Ela diz um palavrão do tamanho do mundo e não desliga. Aí ele também não começa desafiando ela, não, porque quando ela é pequena, ele ainda leva uma pisa ainda. Mas quando ele começa a ficar grande, ele bate se for tirar ele. Aí dali até um dia ele vai avançando de novo. O menino que você vê lá no presídio, ele não começou logo lá no presídio, não começa. É só para a gente ter a noção de que essas coisas que não são crimes para os homens, tipificadas como crimes, são crimes que nós cometemos contra a lei de Deus, no sentido de que nós, ou por intenção, dolosamente, queremos nos prejudicar ou prejudicar o que Deus nos confiou, ou por culpa, negligência, imprudência ou imperícia, deixamos de ter o cuidado que a gente se obrigou a ter. E quando dá continuidade, a gente destrói tudo. É isso que está sendo colocado no Evangelho. É isso que está dizendo. Nada é besteira. Jesus falou assim: eu não vim para redimir os pecados, eu vim até para você julgar você ver os seus pensamentos. Ele não fala, né, que ele não veio revogar os 10 mandamentos de Moisés. Ele diz: agora eu vim para você ver o seu pensamento. É aí a reflexão. Renato, então não posso mais fazer nada, não sei, você é que sabe. Mas o que eu mais gosto, mas será que você não gosta de certas coisas que lhe fazem mal porque você está doente? Será que você não é um doente emocional? Será que você não está com doença da baixa autoestima? Será que você não está fazendo isso porque você tem ansiedade? Não era melhor tratar a ansiedade, tratar a baixa autoestima, tratar essa ausência de amor, procurar esses grupos de ajudas que eles falam, né? Os grupos anônimos. Juntos conseguiremos o que jamais conseguiríamos sozinhos. E sempre no grupo diz, quando alguém estender a mão pedindo ajuda, que a mão deste grupo esteja lá e que eu seja responsável. Quando quer, procure e achará, bata e a porta será aberta. Mas se você não quer ver que você erra, se você quer ficar sempre fugindo do seu próprio erro, julgando o erro dos outros, quando você não pode, você está sendo irrealista. Humildade não é nada que não seja botar os pés no chão e ser realista. Procurar se conhecer e ser quem você nasceu para ser. Esse é o ponto do Evangelho. Nos dá muito foco quando a gente começa a fazer isso. Cada dia que a gente consegue cuidar da nossa própria vida. E me perguntaram assim: Renato, qual é a diferença disso que você está dizendo para egoísmo, egocentrismo? Porque você, quando o Evangelho fala de uma reforma íntima, é algo individual. Não, peraí. Individualmente você tem que ser responsável pela sua vida. Mas em sendo responsável pela sua vida, você vê que você não vive sozinho. Você é responsável por você no meio. Isso aí é você com você e você com Deus. Você fazendo sua parte e o mundo celebra.
Um bom filho tende a dar menos trabalho aos pais. Não está nem ajudando não, mas já não está dando trabalho. Agora, o egoísta e o egocêntrico, ele tem geralmente uma coisa chamada comparação. Ele está sempre se comparando com os outros. Ele não está fazendo o que é para ele fazer. A relação dele não é com Deus. Então ele quer, um egoísta, ele quer sempre ser mais do que os outros. Ele não está fazendo uma coisa porque é o correto para ele fazer. Não, ele está fazendo porque ele quer ser mais do que os outros. Então como ele não consegue ser sempre mais do que os outros, quando os outros, como dizem lá nos Estados Unidos, se ferram, ele acha bom. O que importa é ele ganhar. Quando tem um jogador do Ceará e do Fortaleza, vai lá até a final, e o melhor jogador adoece, ele fica feliz. Porque o jogador do time oposto adoeceu, entendeu? Porque então, que o mundo se ferre, o dele tem que ganhar. Isso é egoísmo. Esse outro que está na Reforma Íntima, ele vai dizer o seguinte, que todos os jogadores estejam bem. A gente quer uma grande partida. E que vençam os melhores. E pronto. Ele não fica feliz com a desgraça dos outros. Fica? Não fica. Veja o crime passional do homem matar a mulher matar o homem, porque se você ficar com o outro eu lhe mato. O problema não está sendo da conquista de ambos estarem bem. O problema é ela não aceita perder ele para outra, ela e vice-versa. Entende? O problema, o egoísmo, ele está muito relacionado a gente querer se comparar e fica se comparando e ser mais do que os outros. Por isso que não se confunde você se cuidar. Você se cuidar, se amar, você prosperar. E o egocentrismo é exatamente, você fica criando uma cerca em volta de você e do que você acha que é seu, que o que fica te mantendo nesse patamar que você acha que é mais do que os outros, e pode acontecer tudo com o mundo todinho, desde que não aconteça com você. Isso é egoísmo, isso é egocentrismo, na minha compreensão. Mas você se cuidar do que Deus lhe confiou, se amar, eu não vejo nada de egoísmo aí. Por isso, de novo, a frase, ó, dou aos outros o direito de serem como quiserem, não tem comparação nenhuma. Ai mãe, mas o fulano de tal ali vai, e eu não tenho nada a ver com ele. O que você tem a ver com ele? Olha mulher, eu não estou muito bem, não, as minhas curvas estão meio curvadas demais. Olha aquela mulher aqui no Instagram, aquela amiga que estou comigo, olha como é que ela está. Meu irmão, era para você estar bem, porque você nasceu para cuidar de tudo que Deus lhe confiar, e uma das coisas é o seu corpo. Não é porque a fulana está mais feia ou mais bonita, mas quando vem esse processo de comparação, o ego está dentro, porque você não faz a coisa que é para fazer por fazer, você faz porque quer ser mais do que o outro. Acontece isso ou não? História lá do filho pródigo, né? Só olha, não me importa se meu irmão é quem ele é, eu sou esse. Você viu que o irmão que se sentia bom, ele vivia querendo mostrar para o pai que ele era bom. Eu tenho que querer mostrar para alguém que eu sou bom, para quem? Para Deus. Mas não negociando. Ou seja, eu tenho que fazer o bem porque isso é bom. Quando eu começar a entender isso, aí eu vou encontrar o que eu comecei a falar aqui há pouco, que eu vou perceber quando eu vejo as minhas limitações, os meus adoecimentos íntimos, o meu egoísmo, o meu egocentrismo, o meu processo de comparação, o meu desejo infinito de ser mais que não tem fim, por isso que a medida do T não enche. Aí eu começo a enxergar dentro desse contexto aí, dentro desse contexto, eu vou encontrando as minhas profundas limitações. E eu vou encontrando as minhas maiores falhas, meus maiores defeitos. Era para eu fazer o que eu tenho que fazer porque é certo. A partir do momento que eu vejo isso, aí eu começo a entender que eu gosto de coisas que não me fazem bem. Por quê? Porque eu estou com alguma doença espiritual. Se eu tratar essa doença,
eu vou ver que eu não vou mais gostar daquilo. Por isso que recomendam os evites. Evite pessoas, ambientes e situações. Quando sua espiritualidade não estiver bem, evite. Evite. Enquanto você se trata, evite. Aí quando você evitar, enquanto você se tratar, quando você tiver de se deparar com aquilo de novo, você tende a não recair, porque você vai deixar de gostar do que te faz mal e vai começar a aprender que aquilo ali não te fazia bem e que você não gosta daquilo. E vai começar a gostar do que faz você bem. Vai se afastar do que te faz mal. Vai ver que gosta do que te faz mal porque você não está bem. Vai se tratar e vai deixar de fazer isso porque você vai começar a gostar do que te faz bem. Isso é ter uma mente aberta. Não é fácil, porque são padrões, são hábitos que a gente tem de ficar fazendo isso. Está ansioso? Vai fumar, vai praticar relacionamento distorcido, vai comer, vai... Infinita. As fugas são infinitas. Então, se relacionar com a gente e ver o que é que tem para a gente cuidar, isso é praticar o evangelho de verdade. É a reforma íntima pura. Não dá para reformar o que a gente acha que não tem, não está precisando de reforma. Se a gente é bom. Então, para finalizar, eu procuro trabalhar isso na minha própria vida. Bom, não é essa questão. Eu quero me aprimorar todo dia, aprender todo dia. Um dia bom é um dia que eu estou aprendendo coisas, que eu estou me melhorando, que eu estou cuidando do que eu tenho que cuidar. E ainda assim eu vejo cantos que estão sujos que eu deveria ter limpado e ainda não limpei. Mas porque eu estou priorizando isso aqui, sim, tem que estar limpo. Tem que cuidar. Então, que Deus me conceda a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Coragem para modificar aquelas que eu posso. E sabedoria para reconhecer a diferença. E que seja feita a vontade de Deus e não a minha. Muita paz e boa semana. Quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra do caminho você deve retirar. Uma flor que tem espinho você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver.